Abra sua Bíblia ou acesse aí o seu celular, né? Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de número 12 até o versículo 23. Eu vou ler e os irmãos acompanham. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse texto que nós lemos tem lições preciosas para a nossa vida. Lições maravilhosas que eu quero compartilhar com você. Nós já falamos aqui sobre a eleição, já falamos aqui sobre a predestinação, assuntos difíceis nas Escrituras, mas precioso, que traz e que alimenta a nossa alma. Nós já falamos aqui vários outros assuntos importantes das bênçãos espirituais que Deus tem derramado sobre a vida da igreja. E mais uma vez nós queremos falar um pouquinho agora, queridos, que o texto traz para nós, que o apóstolo Paulo traz para nós, especialmente o verso 13 e verso 14, quando Paulo vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, ele destaca duas bênçãos gloriosas procedentes do Espírito Santo aqui, queridos. Duas bênçãos. Claro que há N bênçãos do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Paulo, em outros textos, em outras cartas, vai falar sobre isso também. Mas aqui, especificamente, ele vai falar aqui de duas bênçãos gloriosas para a vida da igreja dos Efésios. Primeiramente, para a igreja dos Efésios. Depois, você traz para a nossa vida, para a sua vida particular, para a vida desta igreja. Quais são essas duas bênçãos? Selo e garantia. É o que Paulo está falando aqui nesse texto. Primeiro, temos o selo do Espírito Santo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Antes de compartilharmos o restante, é bom lembrar o que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, dizendo o quê? De que aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então reflita na sua vida.
Você tem o Espírito Santo? Eu sei que eu tenho. Você eu não posso dizer, porque só Deus é que sabe e você sabe. Se você não tem, a minha oração é que você saia daqui tocado, quebrantado, arrebentado, humilhado por Deus em Cristo Jesus e receba o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, você não vai falar em línguas, pode ter certeza disso. Você pode até falar inglês, árabe, pode até falar, mas não é isso que o texto nos ensina. Temos o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, selou-nos. O processo inteiro da salvação, ele é ensinado aqui, impressionante neste versículo. Paulo mostra como um pecador torna-se santo. Ele ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Ele crê com a fé que traz a salvação e depois é selado com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo imediatamente após confiar em Cristo. Por isso que a igreja presbiteriana ou a teologia de fé reformada crê que no momento que você recebeu Jesus Cristo, no momento que o Espírito Santo tocou, você ali está sendo batizado com o Espírito Santo. E este batismo com o Espírito Santo não é você fazer grandes coisas estrondosas. Você, no decorrer da vida cristã, Deus pode até usar você com graça e misericórdia. Mas necessariamente, quando você recebe o Espírito Santo, crendo em Cristo Jesus, necessariamente você não tem que chorar, você não tem que se estribuchar, você não tem que tremer, você não tem que ficar arrepiado, nada disso. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, muitas denominações, invertem tudo aquilo do que a Bíblia ensina. Falam coisas que a Bíblia nunca ensinou. Pode ter certeza disso. E aí, quando você começa a ouvir algo pelas Escrituras, de uma maneira um pouco mais apurada, você fica assim com o pé na frente e outro atrás. Espera aí, eu nunca vi isso. Mas nunca viu isso porque nunca te ensinou, meu irmão. Porque não leu com os óculos que precisa ser lido, com os óculos de Deus, com a presença do Espírito Santo, que ilumina, que dá o esclarecimento, que dá o entendimento. É isso. Porque é isso que alimenta a minha alma e precisa alimentar a sua alma. São essas coisas. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer para nós o que representa o selo do Espírito, queridos. Que é uma pergunta. William Hendricks, ele diz assim, ele fala de 3 funções do selo. O selo precisa, ou melhor, a função dele, primeiro, é garantir o caráter autêntico de um documento, marcar uma propriedade. Terceiro, proteger contra violação e dano. Já nos dias do apóstolo Paulo, o selo já tinha essas funções. Vou repetir aqui. A função, primeiro, garantir o caráter autêntico de um documento. Os cartórios estão cheios aí assim. Você vai no cartório, dependendo do documento que você vai pedir para o cartório produzir, ou você vai levar um determinado documento, além de você pagar um valor razoável, né? Tem selos, tem carimbos, tudo aquilo aí está garantindo exatamente o que você está fazendo, aquilo é seu, né? Você vai ver que é para marcar uma propriedade, né? Você que já comprou uma determinada propriedade, né? Você sabe muito bem disso. E proteger contra a violação e dano, né? No Novo Testamento e no Antigo Testamento, mais para o Novo Testamento, que é o nosso contexto aqui, muitas vezes os reis, eles, para carimbar
para selar uma determinada coisa, uma determinada situação, eles têm o seu anel, havia uma cera específica, que era colocado lá, e o rei ia lá e carimbava aquilo lá. Aquilo era o selo, ninguém poderia violar. Essa é a ideia do apóstolo Paulo quando fala do Espírito Santo. O selo, queridos, fala de uma transação comercial consumada. Até hoje, quando documentos legais importantes são tramitados, recebem um selo oficial para indicar a conclusão da transação. Jesus Cristo consumou sua obra de redenção na cruz, amados. Ele comprou-nos com o seu sangue. Somos propriedade exclusiva dele, portanto, fomos selados como garantia dessa transação final. Você vai ver isso lá no capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16 do Evangelho de João. Jesus vai falar sobre isso. Ele está se despedindo dos discípulos e diz: olha, eu preciso ir embora. Se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Espírito Santo da promessa. E quando ele vir, ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Por que nós oramos aqui, amado irmão? Pensa um pouquinho aí, minha irmã. Por que você ora? E para quem que você ora? É isso que você está pensando e muito mais. Primeiro, para quem é que você está orando? Você está orando a Deus, ao Espírito Santo. E você ora para quê? Para que você entenda a palavra de Deus, para que você possa compreendê-la, e compreendê-la, Deus vai alimentar a sua alma. E Deus alimentando a sua alma, o que esse próprio Espírito Santo vai fazer na nossa vida? Vai nos impulsionar a vivê-la, a praticá-la. Por isso que tem o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Porque você tem o Espírito Santo. E não me venha dizer que você não tem essas coisas. Se você dizer que você não tem, é porque você ainda não se converteu. Você não tem o Espírito Santo. Porque é isso que a Bíblia ensina. Paulo fala isso em Efésios capítulo 5. Gálatas capítulo de número 5, ele vai falar sobre isso. Amados, tais selos eram externos, ao passo que o selo de Deus está no coração. Deus põe o seu Espírito no interior de seu povo, a fim de marcá-lo com a sua propriedade. O Espírito Santo, queridos, foi-nos dado para estar para sempre conosco. Ele jamais nos deixará. O selo fala de autenticidade. O selo, bem como a assinatura do dono, atesta a genuidade do documento. O apóstolo Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo Jesus. Nós temos a garantia, o versículo 14 fala sobre isso. Qual é o penhor? Penhor é isso, é garantia, queridos, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que propriedade Paulo está falando aqui? A mesma que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Porque nós somos raça eleita, sacerdócio santo, propriedade exclusiva do nosso Deus, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou para o quê? Para anunciarmos para a sua glória, amados. Você está aqui nesse mundo quando recebeu Jesus, quando tem o Espírito Santo, é para anunciar a glória de Cristo, amados. Somos propriedade, por isso que o maligno não nos toca, queridos. Por isso que Satanás não nos toca. Você acredita nisso? Crê mesmo
Agora é hora de falar glória. Amém. Queridos, é verdade. Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Ele tem poder para tentar. Ele tem poder para jogar coisas na sua mente, para jogar, porque você sabe disso, se não sabe, vai ficar sabendo agora. Que ele não conhece o que está na sua mente. E não venha por culpa no diabo de coisas que você faz. Porque a proposta dele é jogar na nossa mente para que nós caiamos na tentação. É o que ele tentou com Jesus. É o que ele tentou fazer com Jesus. Se és filho de Deus, está com fome porque quer, né? Manda essas pedras se transformarem em pães. Se és filho de Deus, te joga para baixo, porque você sabe que anjos irão protegê-lo. Percebe? Se ele fez isso com Jesus Cristo, nosso Senhor amado, nosso Salvador, meu querido irmão, minha querida irmã, quem somos nós? Mas o Espírito Santo habita em nós, então ele não nos toca, Satanás. O que ele vai fazer sempre é tentar derrubar a nossa vida. Ele vai sempre acusar, colocar diante de nós acusações para desestimular a nossa vida cristã. O tempo todo ele vai fazer isso. A Bíblia fala que ele é o nosso acusador de noite diante de Deus. Acusa a sua vida o tempo todo. Queridos, o Salmo 42 foi colocado, eu coloquei na liturgia, não foi à toa, meu irmão, minha irmã. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista está passando por uma depressão muito forte, queridos, muito séria. Muito séria. Não vou entrar aqui no mérito se era química, porque o texto não fala isso. Não vou entrar aqui no mérito se era isso, se era aquilo. O certo que o texto nos fala, que ele está profundamente abatido. Ele está sendo oprimido, espiritualmente falando. Mas uma resposta que ele dá lá no coração para Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Há muitos irmãos que passam pela depressão. Nós precisamos orar por essas pessoas, para que na depressão elas sejam guardadas pelo Espírito Santo, elas sejam protegidas pelo Espírito Santo, para que essa depressão, seja ela química, seja ela física, de alguma forma, não se torne uma depressão espiritual. Amados, o Espírito Santo habitando em nós, ele vai nos capacitando a viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos essa garantia do Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo, amados, nos foi dado como garantia. A palavra grega aqui, queridos, é arrabon, de origem hebraica. Ela era usada no grego moderno, tanto para aliança como para a primeira prestação, depósito, entrada. Por exemplo, você que compra a prestação, eu já comprei a prestação, né? E quando você compra a prestação, normalmente você dá a primeira prestação como garantia. É essa palavra aqui que é usada com o apóstolo Paulo. Deus nos deu como garantia da nossa salvação, de que Ele voltará um dia e que nós somos salvos, o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, queridos, é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que Ele terminará a sua obra em nós, levando-nos para a glória. Eu convido você a abrir a Bíblia na primeira carta de João. Abra lá, pertinho de Apocalipse, 1 João, capítulo de número 3. Primeira carta de João, capítulo 3,
verso 1, 2 e 3 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, se Ele é Jesus, viu, queridos? Porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. E assim o texto vai falando a respeito da beleza da presença do Espírito Santo em nós. O reino dos céus, queridos, é um reino presente. O crente já está sentado com Cristo nas regiões celestes. Paulo fala sobre essa questão. O dom presente do Espírito Santo em nós, queridos, é uma pequena fração do nosso futuro. É aquela expressão que você já ouviu. Nós estamos vivendo o já, mas estamos vivendo o ainda não. O já é o Espírito Santo que habita em nós. Somos salvos. Mas nós estamos sendo salvos. Por quê? Porque Cristo não voltou ainda. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Viver uma vida de santidade. Buscar em Deus. A interrogação que eu vejo na cabeça de alguns, aí no osso de alguns. Então quer dizer que eu posso perder a salvação. Não é isso que o texto está dizendo, e muito menos é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós estamos sendo salvos. Porque primeiro, você ainda não foi para a glória. Segundo, Jesus Cristo não voltou ainda, queridos. Se você tem o Espírito Santo, esse Espírito Santo vai fazer você perseverar até o fim. Que vem a doutrina da perseverança dos salvos, ou a perseverança dos santos. Você persevera, não é porque você é melhor que os outros crentes. Não é porque você ora mais do que os outros. É porque o Espírito Santo habita em você, e esse Espírito Santo é a garantia de que você nunca vai perder a salvação, não por tua causa, mas por causa do sangue regenerador, purificador do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por mim e por você. Queridos, todas essas riquezas, amados, vêm pela graça de Deus e são para a glória de Deus. Toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem uma fonte, a graça, e um propósito, a glória de Deus. O nosso fim principal, queridos, é glorificar a Deus. E o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. O versículo 13 completa a primeira das várias menções da Trindade nesta carta aqui, queridos. O versículo 3 vai falar o quê? O verso 3, já pregamos sobre isso. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o versículo 13, que já lemos aqui, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um Deus que subsiste em três pessoas, tem toda a ação para a salvação do ser humano. É o que Paulo nos ensina nesse primeiro capítulo de Efésios. Paulo, a partir do verso 15, queridos, a partir do verso 15 até o 23, Paulo faz uma bela oração, como é o costume dele, e as orações e ações de graças que Paulo faz, queridos, para com os santos, para com a igreja, santos aqui,
é bom você traduzir que é a igreja de Cristo Jesus, as orações do apóstolo Paulo, elas são ou é coerente com a teologia do apóstolo Paulo. O que isso tem a ver com isso? O que isso tem a ver com o texto? Primeiro, a oração que você faz, seja lá particular na sua casa, sozinho com Deus, seja publicamente aqui na igreja, a oração que você faz é coerente com as Escrituras? Porque se não é, Deus não ouve e Deus não responde. Pode ter certeza disso. Não é a oração do seu jeito, e não é falar um português bonito, não é mudar a voz, que tem irmãos que faz isso, né? Tem pessoas que é assim. Ele tem uma voz de taquara rachada, e quando você pede para essa pessoa orar, ó Deus, o Senhor é maravilhoso, e assim vai, né? Fala, meu Deus do céu, Ele está falando para mim isso aqui, não precisa falar desse jeito, Deus não precisa disso. Fala com a taquara rachada que você tem, que Deus vai te abençoar, meu irmão. Pode ter certeza disso. Seja humilde, porque esse tipo de oração é igualzinho à oração lá do publicano e do fariseu, especialmente do fariseu. Ó Senhor, eu não sou como esse cara aqui, do lado aqui, ó. Eu sou dizimista, eu sou fiel nisso, nisso, nisso e nisso. E a oração do publicano, qual que foi? Diz o texto, Jesus falando que ele não ousava nem olhar para cima. E batia no peito. Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Sinceridade, transparência, é o que Deus deseja. E isso é coerente com as Escrituras. Ah, pastor, então eu não posso orar pedindo bens materiais, eu não posso isso, não posso aquilo. Não é isso, queridos. Porque essa não é a prioridade. Se você olhar aqui, o texto que a gente vai estar expondo aqui, você vai ver que Paulo, primeiro, ele está preso. Literalmente ele está preso, tá bom? E as orações que ele faz na prisão, é esse texto aqui, que você já leu comigo aqui, do verso 15 a 23. Depois, no próprio texto de Efésios, capítulo 3, verso 1, e o verso 14 a 21, é uma outra oração do apóstolo Paulo. Depois, lá em Filipenses, capítulo 1, verso 9 a 11, e depois Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 12. Todas estas orações têm uma coerência absurda na teologia do apóstolo Paulo. Uma coerência bíblica. Amados, Paulo ora para que a igreja tenha o quê? Discernimento espiritual, para que tenha espírito de sabedoria. Versículo 17. Primeiro 16, ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que, é o propósito, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Qual foi a última vez que você orou assim? Não com essas palavras, mas que você orou lá na sua casa sozinho com Deus, ou com a sua família. Deus, me dá mais conhecimento da Tua palavra. Me dá mais conhecimento do Senhor pela Tua palavra, para que eu tenha discernimento espiritual para viver neste mundo, para que eu tenha discernimento por que acontece essa guerra lá em Israel, para que eu tenha discernimento por que o mundo está num caos absurdo, para que eu tenha entendimento e sabedoria. Sabedoria aqui, amados, a palavra aqui é sofia, que vem filosofia. Mas só que a sabedoria aqui não tem nada a ver com filosofia. Tem a ver com a sabedoria de Deus. Sabe quem fala sobre isso? Ajudando a compreender o texto? Tiago. Alguém necessita de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Você já fez isso diante de Deus? Nos relacionamentos que você tem uns com os outros, você tem pedido a Deus sabedoria?
Não a sua sabedoria, meu irmão, minha irmã. Ela não tem valor nenhum. Mas a sabedoria de Deus tem. Pode ter certeza disso. Paulo está orando nesse sentido, amados. Percebe como nós precisamos amadurecer a nossa vida cristã com o nosso bondoso Deus, quando nós lemos e quando nós oramos a Deus. Você vai ver que essas ações de graças que Paulo faz, pedindo aqui a oração para discernimento espiritual, a sabedoria, queridos, é a resposta aos problemas eternos da vida e da morte, de Deus e do homem, do tempo e da eternidade. Tudo que envolve a nossa vida, amados. Sabedoria. Quantos casamentos, às vezes, estão com problemas graves e sérios, amados, de irmãos em Cristo, porque não têm tido sabedoria para lidar com isso. É verdade. E passa ano, entra ano, e problemas e mais problemas nos casamentos, amados. E eu estou me referindo à igreja, queridos, a irmãos em Cristo. Porque quando o mundo lá fora, que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Deus, com Jesus, etc., etc., o problema é deles. Eles são cegos espirituais. Eles não creem que o casamento é algo especial de Deus. Mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, se eu não tenho humildade para chegar para minha esposa, para meu esposo, ou para os meus filhos, que eu errei, que eu estou errado, que cristianismo é esse? Quem é o maior prejudicado? É você. É a sua casa. Pode ter certeza disso. Sair fora do assunto? Não, minha querida. E não, meu querido. Isso é buscar discernimento, sabedoria em Deus, para vivermos como a Bíblia ensina. É fácil? Não. Nunca foi e nunca vai ser. Você acha que foi fácil para Jesus Cristo viver tudo que Ele viveu? Meus irmãos, quando Jesus Cristo está instituindo a ceia, esse texto para mim sempre fala de uma maneira muito profunda na minha vida. Jesus sabia a desgraça que era Judas Iscariotes. Ele sabia. Quando ele disse, quando perguntaram para ele os seus colegas apostólicos, quando ele disse, alguém vai me trair, e eu sei quem é. E os colegas apostólicos, mas quem que é? Aquele a quem eu molhar no pão e dar para ele, esse vai me trair. Qual foi a reação de Jesus nesse momento tão duro para Jesus? Está indo para a cruz, queridos. Logo depois ali vem o quê? Vem os soldados e prendem Jesus. Jesus ama Judas até o fim. Mas Jesus dá um puxão de orelha. Ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. É melhor que nem tivesse nascido. Isso é discernimento espiritual, amados. Que você possa, quando orar, quando você se ajoelhar na sua casa, e se você não tem se ajoelhado, faça isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Coloca lá uma almofadinha, põe lá, ora, chore diante de Deus, clame diante de Deus, para a sua própria vida, para que Deus te dê discernimento e sabedoria. Paulo ora para que a igreja conheça a Deus plenamente. Uma coisa, queridos, é conhecer a respeito de Deus, viu? Outra, bem diferente, é conhecer a Deus. O ateu diz que não há Deus para se conhecer. O agnóstico diz que se há Deus,
ele não pode ser conhecido. Mas Paulo encontrou Deus na pessoa de Jesus Cristo e entendeu que o homem não pode conhecer nem a si mesmo sem o verdadeiro conhecimento de Deus. E nós só vamos conhecer a Deus principalmente conhecendo Jesus na nossa vida. Paulo reúne 3 grandes verdades, amados, que deseja que os crentes saibam. Elas se referem ao chamamento, à herança e ao poder de Deus. Verso 18 fala sobre isso. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A esperança do chamamento, queridos. Paulo escreve, iluminados os olhos. O mundo antigo, queridos, era um mundo sem esperança. Capítulo 2 de Efésios, versículo 12, nós lemos assim: naquele tempo, Paulo falando aos Efésios, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Percebeu a profundidade do apóstolo Paulo? Ele está dizendo para essa igreja: vocês eram assim. Agora, vocês não são mais. Por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os crentes, contudo, o futuro era glorioso, pois Deus, Pai, nos escolheu e nos adotou. Já pregamos sobre isso, sobre a adoção de Deus. Deus Filho nos redimiu e nos perdoou. E Deus Espírito Santo nos selou e nos deu a garantia da salvação. O futuro, amados, não era mais algo que se devia temer ou que se devia aceitar com resignação. Deveria agora ser encarado com anelo e segurança. Não tenha medo do futuro, queridos. Toda essa loucura que está acontecendo nesse mundo está mostrando que Cristo está às portas. Pode ter certeza disso. Jesus Cristo é muito claro isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Na vigília que tivemos sexta-feira passada agora, aqui na igreja, teve um grupo excelente aqui na igreja, de pessoas. E o que nós falamos constantemente na vigília foi: vigiemos e sejamos sóbrios, sejamos vigilantes, porque a vinda do Senhor é certa. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Paulo vai dizer ainda a glória da herança, lá no verso 18. Essa frase, queridos, não se refere à nossa herança em Cristo, mas à sua herança em nós. Essa é uma tremenda verdade. Deus olha para nós e vê em nós sua gloriosa riqueza, sua preciosa herança. Não fostes comprado por preço, por ouro, por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso que Pedro fala na sua primeira carta, lá no capítulo 1 e capítulo 2. Essa herança, nós somos herança do nosso Deus, em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo. Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho, queridos, e ficará satisfeito. Onde é que você encontra esse texto? Que é uma profecia. Lá em Isaías capítulo 53, versículo número 11. Paulo expressa aqui o desejo de que os crentes compreendam quão preciosos eles são para Deus. Quão precioso você é para Deus, queridos. Deus mesmo fala que a igreja, os seus eleitos, é a menina dos seus olhos. Já parou para pensar nisso? Por isso que ninguém tem poder de tocar a sua vida. Ninguém tem. Pode oprimi-lo,
Ou você acha que crente fica possesso? Se você é daqueles que crê que crente fica possesso, eu vou usar uma expressão pentecostal aqui, que eles usam muito, está amarrado. Se crente fica possesso, meu irmão, o Espírito Santo não tem poder nenhum. E você não tem Espírito Santo, pode ter certeza disso. Nunca esqueça isso. Não esqueça opressão com possessão. Possessão demoníaca é outra história. Possessão demoníaca é para quem não tem o Espírito Santo, não tem Jesus Cristo na vida. Mas opressão, eu já passei por ela, minha esposa já passou por ela. Se você não passou, se dobre diante de Deus. Porque é uma das coisas mais sérias que se tem na vida cristã. Muito mais sério que a depressão. Pode estar certo disso. Se não for o Espírito Santo que habita em você, você sucumbe. Mas o Espírito Santo não permite. Ele te levanta. Isso é maravilhoso, amados. Paulo ora para que os crentes possam entender o quão preciosos eles são para Deus. Somos a igreja que Deus comprou com o sangue de seu amado Filho. Pastor Osias não é dono desta igreja. Os presbíteros não são donos dessa igreja. Por melhor que você seja, meu irmão presbítero. E muito menos você. A igreja é de Deus. Então tome muito cuidado quando e como você lida com a igreja de Deus. Eu já vi situações, já presenciei, de pessoas, membros das nossas igrejas, de lidar com situação com a igreja, e Deus pesou a mão de uma maneira muito séria. Pessoas que confundem achando que a igreja é da liderança. Não é, meu irmão. Ela é de Deus. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Diz a palavra de Deus, o autor, a carta aos Hebreus. Coisa horrenda é o quê? Cair na mão do Deus vivo. É isso que Paulo está dizendo. Discernimento, sabedoria para vivermos a vida cristã, queridos. A grandeza do poder de Deus, verso 19 a 23, estou encerrando aqui, queridos. Se o chamamento de Deus olha para o passado e a herança para o futuro, o poder de Deus olha para o presente. Paulo enfatiza o poder de Deus usando 4 palavras distintas para a palavra poder, no versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. A primeira palavra é a palavra dinamis. Traz a ideia de uma dinamite. Não tinha dinamite, mas a ideia é essa. Um poder irresistível. A palavra dinamis. A outra palavra que Paulo usa nesse texto, que tem a ver com o poder, energia. O poder que trabalha como uma energia. E a outra palavra é a palavra kratos, poder ou força exercida. E a outra é ichus, ou irros, poder grande, força inerente. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver, queridos. Paulo está falando o seguinte, que o poder de Deus, o poder da ação do Espírito Santo em nós, é algo tremendo. Verso 19 ele diz isso. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Paulo faz uso dessas 4 palavras para enfatizar a plenitude e a certeza desse poder. Esse poder é tão tremendo, queridos, que é o mesmo que Deus exerceu para ressuscitar a Jesus Cristo.
Pode ter certeza disso. Por isso que quando o Espírito Santo toca no coração de alguém, quando ouve a palavra do bom pastor, quando esse poder é atingido pela palavra de Deus, por isso que ela é irresistível, a pessoa se quebranta. E ali ele é salvo. Ali ele recebe Jesus, de maneira humilde. Qual é a medida do poder de Deus, amados? Algo do superlativo desse poder é ressaltado pelo notável acúmulo de termos: suprema grandeza do seu poder, atuação, força, poder. Essa abundância de palavras, amados, sugere a ideia de poder, cuja simples expressão exaure, amados, os recursos da nossa linguagem. Nós não temos nem como expressar. Não há palavras para expressar. A conclusão é a seguinte, amados. Primeiro, temos o selo do Espírito Santo. Segunda conclusão, o Espírito Santo foi nos dado como garantia da nossa herança, da nossa salvação. Terceira conclusão, Paulo ora para que a igreja tenha discernimento e sabedoria espiritual. 4 aplicações para a minha vida, que eu quero compartilhar com você também. A primeira delas, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quem é que dá essa mensagem? Oséias, capítulo de número 6, verso 3. Continue nesse ano de 2023, meu querido e minha querida irmã, seguindo os passos de Jesus, prosseguindo para conhecer a Jesus. Segunda aplicação, conhecer a Deus, queridos, é um processo contínuo e difícil. Não é tão simples assim. Terceiro, você tem procurado buscar esse alvo em conhecer a Deus? Você tem? Quarta aplicação, ao orarmos a Deus, estamos orando como Paulo é coerente com os ensinos das Escrituras? Que tipo de oração você está fazendo, minha irmã e meu irmão? Só pensa nas coisas materiais? Só pensa na falta de emprego? Só pensa na falta de dinheiro? Só pensa na saúde física? A vida é tudo muito mais do que isso, meu irmão. É muito mais do que isso. Nunca esqueça. Então, quando você se dobrar diante de Deus nessa semana, lá na sua casa, lembre-se disso. Deus, o Senhor sabe que a minha vida material não está boa, mas eu não estou me importando com ela. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero buscar mais o Senhor. Que sem o Senhor, eu não tenho como viver aqui. Que Deus nos abençoe. Amém?